Olá, queridos, a paz do Senhor. O programa Movidos pela Fé vai começar. E hoje nós temos um tema interessante. Nós vamos falar sobre diagnóstico de enfermidade. Já viveu isso? Nós temos uma irmã aqui no estúdio que viveu uma grande experiência com o Senhor. Eu convido a você se acomodar aonde você está, chegar bem pertinho, porque Movidos pela Fé vai começar. Temos aqui nos estúdios uma pessoa muito simpática que irá compartilhar com a gente a experiência que ela viveu. Ela está um pouquinho nervosa. Edilane, tudo bom? Tudo bom, a paz do Senhor. É um Seja prazer bem-vinda. estar aqui. Ai, graças a Deus, que bênção, né? Chegar aqui nesse lugar maravilhoso. Amém. A gente vai conversar um pouquinho, vai contar sobre a sua experiência, o processo que foi passar por essa experiência, por esse diagnóstico. Mas antes, vamos falar um pouquinho de você. Quem é Edilane? Onde mora? Eu sou Edilane, casada com o Romildo. Eu moro em Domingos Martins, né? Sou da igreja de Campinho 3, Ministério do Pastor Antônio Dias. Somos casados há 12 anos, né? Eu e o Romildo. Vim de Vila Velha para cá e aqui a gente viveu grandes experiências com o Senhor, né? Nós viemos para estar com os meus pais, né, na época, e muita coisa o Senhor fez por nós aqui. Amém. Já falou sobre a sua profissão? Eu sou nail designer, eu sou designer de unhas, né? É uma manicure com personalizada. Personalizada. É isso aí. Eu tava pesquisando sobre, para tentar falar o nome corretamente, né? Porque tem uns que falam que é unha personalizada, isso. Mas tem um nome específico, né? No caso, eu falo designer de unhas, né? Mas normalmente nos chamam de nail designer e tudo mais. Mas designer de unhas acho que é mais brasileiro, né? Mais do nosso jeitinho, né? É mais fácil para falar também. Você passou pelo processo de receber um diagnóstico de uma enfermidade. Sim. Né? Uma experiência muito bonita que você viveu. Sim, foi tremendo. Mas antes mesmo de passar por isso, você passou com enfermidade com a sua mãe, né? Isso. Quando a gente veio pra cá, eu vim, meu pai estava pastor aqui, né? Pastor muito querido, graças a Deus. E eu vim pra cá, na época, pra fazer companhia pra minha mãe, né? Como eu estava casada há 4 anos, e o meu pai e minha mãe estavam muito sozinha, nós viemos pra cá pra fazer uma companhia pra ela, passar um tempo aqui, né? E ver o que o Senhor tinha pra nós. E 3 meses depois nós descobrimos que a minha mãe tinha um câncer bem grave, né? Não tinha muita expectativa médica na época, né? E aí a minha mãe passou por tratamentos, foi um momento de muito sustento do Senhor, Lu. Nossa, como o Senhor foi maravilhoso, nos sustentou muito, a igreja também, as igrejas nos acolheu muito, sabe? Aonde meu pai passava sempre tinha uma assistência maravilhosa dos irmãos, né? Graças a Deus. Eu lembro que nesse período, porque nessa época eu fazia parte da mesma área. Isso. Nós fazíamos visitas, serenatas. Sim. Era tão maravilhoso que a gente saía da visita edificados, né, renovados, com a certeza de salvação, Sim. com a certeza que a sua mãe tinha de que tudo estava nas mãos do Sim. Senhor e ele ia fazer conforme a vontade dele. Sim. Muitos que iam visitar minha mãe na época eram muito visitados também pelo Senhor, porque via nela assim uma alegria, um brilho no olhar, sabe? Que só o servo de Deus tem, assim, uma estrutura que o Senhor mesmo dá, né? E ela tinha uma paz, uma alegria, e era o dia inteiro assim,
sempre cantando, sempre cantando, sempre louvando o dia inteiro, louvando o nome do Senhor, mesmo com a enfermidade ali causando dor, muitas das vezes, né? Ela foi muito sustentada pelo Senhor, graças a Deus. Nesse período, Edilane, que a sua mãe passou enferma, né? O Senhor veio a recolher sua mãe. Sim. E nesse momento, né? A gente sabe o quanto que vocês foram acolhidos, que vocês Sim. receberam oração. E aí, passou esse período, né? Acho que anos. E aí, você teve um diagnóstico de uma doença. Sim. Que, por sinal, era uma doença parecida com a da sua mãe. Sim. É isso mesmo? A minha mãe, ela teve câncer de mama, né? Ela teve um câncer antes dela ter esse segundo diagnóstico, ela já tinha tido um câncer em uma das mamas, e o Senhor curou. E depois de alguns anos, esse câncer, ele voltou mais agressivo, ainda mais agressivo, né? Voltou na outra mama dela, e o Senhor tinha dito à minha mãe que daria na palavra, quando ela orava, pedindo ao Senhor que desse ela mais uns anos, né, de vida. O Senhor disse a ela que daria 15 anos de vida a ela, e assim o Senhor fez, né? Depois desses anos passados, veio o outro diagnóstico do câncer de mama, e o Senhor colheu a minha mãe. E nesse prazo, né? Nesse de 15 tempo. anos. E depois colheu o meu pai, né? Depois de 2 anos, ele levou meu pai. E quando eu fui no médico, o diagnóstico médico era de um nódulo mamário também. O desespero, né? Me assustei muito. Foi muito difícil. Muito difícil. Quando você recebeu essa notícia, eu sei que você passou, né, pelos processos de exames e tudo. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi quando eu fiquei o tempo todo olhando para a câmera, né, da ultrassom mamária que o médico estava fazendo. E quando eu vi quando eu percebi, segundos antes do médico falar para mim, foi mais difícil. Quando eu vi que tinha alguma coisa errada, que a outra mama não estava da mesma forma. E eu também percebi algumas alterações, né, na minha mama antes dessa ultrassom. E até a minha sogra, né, que na época falou: minha filha, vai no médico e procura saber o que está acontecendo, né, porque é bom você ir no médico, né? Então, o momento mais difícil para mim foi ver aquela alteração ali na minha mama. Minhas mãos gelaram. Eu não sabia, assim, o que fazer, por onde começar, sabe? Imagino que naquele deve ter momento. Vindo um filme, né? Um filme, com certeza, de tudo que eu vivi, né? Porque das 2 vezes que a minha mãe teve o câncer, eu estava muito presente, né? A primeira vez eu estava presente, ficava com ela em casa. A segunda vez eu estava morando com ela e tudo que ela precisava eu estava ali. Então eu presenciei muita coisa, né? Tudo que quando meu pai fazia, ele aprendeu a fazer. Ele foi numa enfermeira e aprendeu a fazer, assim, ficou o tempo todo do lado dela. Então eu presenciei muita coisa. Nesse momento, né, diagnóstico do médico, sua cabeça com certeza foi lá no passado que você viveu, né, com a sua mãe. Aonde você se sentiu mais dependente do Senhor, Edilane, no período que você recebeu o diagnóstico? Como você se sentiu mais dependente? Aonde foi em momentos ali da sua vida que você passou até receber o resultado, até viver a experiência, aonde você se sentiu mais dependente do Senhor? A dependência do Senhor, eu acho que diante desse diagnóstico, foi no momento em que eu entrei no carro e eu contei para o meu companheiro, né, e nós começamos a subir a serra. Nesse momento ali, o desespero, né, tomando conta, o coração palpitando cada vez mais forte, e eu falei: Senhor, eu preciso do Senhor,
Eu não tenho outro recurso, eu não tenho ninguém senão o Senhor, porque nós cremos no poder de Deus, né? Um Deus que tudo pode. Sim. Eu sabia que tudo estava nas mãos do Senhor, né? A partir daquele momento ali. Mas ao mesmo tempo, Lu, eu tinha medo, eu tinha muita aflição, mas eu sabia assim que o que viesse, se o Senhor estivesse no barco, né? Tudo muda, né? Tudo muda. Você falando assim, né? A gente é muito frágil, a gente é tão pequenino, né? A gente é muito pequeno. E quando vem uma situação dessa, de um diagnóstico, a gente tá na mão, olhando assim, a gente tá na mão do homem. Sim. Mas aí o servo em ação entra, né? A fé começa a agir, e a gente começa a tomar decisões, a ter pensamentos que nos movem a crer. Sim. Que o Senhor, ele vai operar. Sim. Independente de como vai ser, né? Mas a gente sabe Sim. que tudo está na economia do nosso Deus, né? Sim. Eu acredito que para você, para o seu esposo, tenha sido muito difícil, né? Mediante tantas situações que vocês já tinham passado. O meu esposo, quando eu contei para ele no carro, assim, ele é sempre muito equilibrado e muito forte, assim. No sentido, quando eu estou passando por alguma coisa, ele sempre me segura, sabe? Mas naquele dia ali eu senti que ele queria, se ele pudesse, ele desabava junto comigo. Mas ele... Precisava ser forte, né? Precisava ser forte. Nós, por um tempo, a gente subiu a serra, assim, em silêncio, né? Eu acredito que ele já começou as orações dele ali. E eu orava muito ao Senhor, pedia muito ao Senhor força, socorro, ajuda, sabe? Porque nós estávamos vindo de um tempo muito difícil, de percas muito dolorosas, né? Meus pais eram o esteio, era a firmeza da nossa família, o meu pai, a minha mãe, sabe? Então, perder ele já estava sendo muito difícil. E agora esse diagnóstico, eu estava muito fragilizada naquele momento. Você chegou a compartilhar com a igreja, com o ministério, a respeito do diagnóstico que você recebeu? Na época, eu contei pro meu pastor, né? E contei para um tio que eu tenho também, que é pastor nesta obra. E eu contei para 2 sobrinhas, a minha cunhada e a coordenadora da minha igreja. E coordenadora das servas? Das servas. Contei para 2 casais de primos também. E foi o batalhão de oração. Sua família, a maioria são servos, né? Graças família a Deus. Bem grande. Bem grande. Graças muito a Deus. unida. Eu vejo as postagens, os encontros de famílias que vocês fazem. É uma bênção. Muito grande. É uma bênção. Nossa, muito maravilhoso quando nós estamos juntos em adoração ao Senhor. É sempre uma alegria muito grande. Muito grande. Reforço de oração. Então foi a igreja e a família. Eu não quis falar com toda a igreja no momento, né? Mas chamei esse pequeno grupo para me ajudar em oração. Na época não quis preocupar tanto, né? As pessoas, esperar primeiro o que viria, né? Mas foram esses irmãos que eu chamei para orar. Por todo esse processo que você passou, desde o começo do diagnóstico da sua mãe, né, todo o processo, a perda, do diagnóstico que você recebeu, porque aos olhos do homem, né, aconteceu com a mãe, é assim, né, diante da medicina, sim, né, é hereditário, sim, né? Sim. Mas diante disso tudo, se você tivesse que aconselhar algum irmão que estivesse vivendo nessa mesma situação, porque você passou por esse processo. E os irmãos já sabem, porque tem experiência. Você viveu uma grande experiência com o Senhor. Sim. Você passando por isso tudo hoje, qual seria o conselho que você daria para os irmãos que estão vivendo essa mesma situação, passaram por esse processo? O que você diria para eles nesse sentido? Eu acho que confiar no Senhor é tudo.
que nós precisamos. E às vezes quando a gente fala confiar no Senhor, parece que é... Mas muita gente me fala isso, confiar no Senhor. Mas confiar no Senhor é estar em joelhos dobrados, em oração, com louvor nos lábios, mesmo que a lágrima ela esteja nascendo, sabe? O louvor é uma arma poderosíssima e nos traz para perto do Senhor. Confiar no Senhor, para mim, é você não ter forças, mas você levantar e estar diante do Senhor, na igreja, louvando o nome do Senhor, com os irmãos, sabe? Realizar essa obra maravilhosa que o Senhor nos confiou, né? A obra do Senhor, Lu, para mim sempre foi a minha força, sabe? Sempre foi o meu motivo de estar de pé. Quando você foi diagnosticada, passou por esse processo, você continuou frequentando os cultos, continuou trabalhando para o Senhor? Sim, isso não dava para parar, não pode parar, assim, em nenhum momento. Quando a minha mãe também estava enferma, nos ensaios a gente sempre estava, a todo momento, na presença do Senhor, porque é o nosso lugar de força, de descanso, de alívio, sabe? E eu acho que confiar no Senhor é isso, é você não parar, por mais que a situação quer te fazer parar. É porque às vezes, né, quando vem a enfermidade, vem às vezes até mesmo uma depressão, um desânimo, às vezes não é nem espiritual, mas às vezes vem, é porque a enfermidade vem e te traz às vezes confusão. Sim. Não, então o certo é parar, pensar o seguinte: eu tenho um Deus que Ele pode todas as coisas, vou vencer. Isso. Ele vai me mover a viver uma experiência. É maravilhoso quando a gente pensa isso e isso é colocado em ação. Quando você pensa, como você disse agora, né? Não, eu tenho um Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho essa obra. E quando você coloca isso em ação, você vê coisas grandiosas acontecendo. Você tem um sustento que não existe, não faz lugar nenhum desse mundo. Só no Senhor. Só no Senhor. Só nos braços do Senhor. Só nos braços do Senhor. Gilaine, a nossa conversa tá muito boa. Tá sendo maravilhoso conhecer um pouco da sua experiência. Eu sei que você tem ainda a experiência para compartilhar com a gente. Os irmãos de casa estão aguardando. E eu vou pedir que você compartilhe a experiência primeiro, porque depois eu gostaria de fazer umas perguntinhas para você, que vai ser da seguinte forma: eu vou te perguntar e você vai me responder com uma palavra. Eu sempre peço com uma palavra e com uma frase, mas quando eu peço frase, aí os irmãos ficam muito alegres. Pronto, estende. Agora com você vai ser uma palavra, tá bom? Mas eu vou pedir que você compartilhe primeiro a experiência. Pode ser? Pode. Então pode compartilhar com os irmãos. Em 2021, né, eu pedi ao Senhor, orei ao Senhor para que eu retomasse uma parte da minha vida que eu tinha guardado até então, né, que era gerar, né. E quando eu pedi isso ao Senhor, dormi e eu tive um sonho. Eu sonhei que vinha um médico até mim e ele falava que era para eu procurar um médico porque tinha alguma coisa que não estava certa. E quando eu acordei com a minha mão na minha mama. E a minha mão estava muito quente, muito quente. Eu acordei muito assustada naquele dia, muito assustada. E passei o dia, assim, orando ao Senhor, né? Levantei, escutei a madrugada da Rádio Manaim e já clamei ao Senhor: Senhor, se tem alguma coisa, me concede a vitória. E passei o dia todo orando e nesse dia a gente tinha um jantar na casa de um tio, né? Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, chamei ele e duas tias, a esposa dele, mas a irmã dele, que também é minha tia, chamei eles e contei o sonho que
eu tive. E ele falou assim: você vai procurar um médico, porque se o Senhor deu o sonho, é porque ele quer te dar um grande livramento. E eu fui então à procura de um médico. Uma amiga muito querida me indicou uma médica, e eu fui até essa médica. Eu tava só com um sonho na cabeça até então, né? E ela olhou, viu que tinha uma alteração na minha mama. Eu já tinha visto também essa alteração. Foi aí que a minha sogra falou, né, para eu procurar também um médico. E ela falou assim: olha, eu vou pedir para você uma ultrassom mamária. Você pode fazer? Eu falei: posso. E a secretária que tinha lá, que era uma moça muito bacana, ela ligou pro médico na mesma hora, naquela mesma clínica, pediu a ele estava quase indo embora já, mas ele me atendeu. E ele não fazia ultrassom mamária. E ele resolveu me atender. E aí ele viu um nódulo que na mesma hora ele falou assim: olha, nós vamos fazer uma biópsia. Eu vou te encaminhar para uma biópsia. E ele então foi aquele processo para tentar a clínica, né, para biópsia. Foram momentos muito difíceis, né, como eu já disse aqui para os irmãos. Eu orava muito ao Senhor dentro do carro, na ida para casa. Clamava muito a Deus pedindo que o Senhor me desse a vitória diante daquela situação que eu estava passando. E isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, eu levantei orando ao Senhor. E quando foi no momento do culto de quinta-feira, na época as igrejas não estavam abertas ainda. As igrejas não estavam abertas, mas na nossa casa, o nosso coração está aberto para receber o Senhor, né? E aí começou o culto, ajoelhados, né? Nós estávamos. E de joelhos eu permaneci ali na sala da minha casa. Meu esposo sentou e eu fiquei de joelhos, clamando ao Senhor. Pedindo ao Senhor que o Senhor me desse livramento da enfermidade. Mas que se eu estivesse com essa enfermidade, que o Senhor entrasse comigo em toda essa situação. Eu falei: Senhor, se o Senhor estiver à frente, amém. O que a gente não pode é viver sem a presença do Senhor. Isso aí. Mas eu pedi ao Senhor livramento. E aí o pastor que estava no culto, ele falou... Desculpa, só para esclarecer. Você estava conectada? Conectada ao YouTube. Ah, tá. Você estava achando os nossos cultos. Né? Culto do YouTube. Na época as igrejas não estavam, né, abertas. A gente estava no culto em casa. Amém. E um culto maravilhoso. E o pastor, o Senhor tinha dado uma visão. Na visão, o Senhor mandava anjos para os lares para operar cura. Glória a Deus. Nesse momento, eu tenho isso muito vivo no meu coração, sabe? Nesse momento eu falei: Senhor, entra dentro da minha casa. A minha casa está aberta. O meu coração está aberto. Aqui há lugar para o Senhor entrar agora e operar a cura que eu tanto preciso, Senhor. Eu preciso dessa cura. Eu tenho muitas coisas ainda para viver. Muitas bênçãos ainda o Senhor tem para me dar, né? E eu preciso que o Senhor opere essa maravilha na minha vida. E eu clamei pedindo isso ao Senhor. E toda a tempestade que eu tive desde o momento do diagnóstico até aquele momento, a preocupação, o medo, o Senhor tomou para ele. Glória a Deus. E eu falei assim com o Senhor: Senhor, o Senhor é um Deus grande, faz coisas grandiosas, e aqui é muito pequeno. O Senhor pode tocar e curar agora. E aí foi o processo, né? Eu clamei isso ao Senhor, pedi isso ao Senhor.
E todas as vezes que vinha assim, o pensamento sobre a biópsia ou qualquer coisa, né, dentro desse ciclo, eu falava com o Senhor é grande. Quando alguém vinha me falar alguma coisa, eu falava, mas o Senhor é grande. Isso ficou muito vivo dentro de mim, sabe? O Senhor é grande, Ele é maravilhoso. E uma amiga que marcou pra mim, né, marcou pra mim essa biópsia, ela falou assim, minha amiga, vai, porque o Senhor vai te dar uma grande vitória. Eu amém. Já crendo na vitória. E aí, um dia antes da biópsia, o meu esposo, né, pediu ao pastor oração também, ainda pela telinha do telefone. O Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Glória a Deus. E ele orou por mim e o Senhor falou, minha filha, é para uma grande bênção. Eu vou te dar a vitória. E eu guardei mais uma vez as palavras do Senhor no meu coração, fui para a biópsia. Como eu nunca fiz nenhum tipo de procedimento cirúrgico, para mim era tudo muito novo, né? E a gente fica um pouco assustada mesmo, né? Mas fiz a biópsia, voltei para casa, confiando no Senhor. E quando saiu o resultado da biópsia, eu só sabia chorar e glorificar a Deus, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, o nódulo era benigno. Eu só pensava, eu não tenho câncer. Glória a Deus. Eu só pensava isso, sabe? Minha vontade era gritar isso, mas no meu coração não gritou, não. E eu glorifiquei muito ao Senhor. Assim, amém. Todo o processo foi difícil, mas o Senhor à frente, né? Se o Senhor está no barco, nós vamos, né? Glória a Jesus. Ai, Dilane, eu fico tão feliz assim de saber dessa vitória. Eu não sabia. Quando você me enviou a experiência, como a gente, né? Muita gente não sabe. Pois é. A gente já foi da mesma igreja, sabe, né? Todo o processo que foi, a dor, o sofrimento com a sua mãe, com também a perda do seu pai. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, Senhor, como que o Senhor nos prova? E é tão maravilhoso, porque Ele nos prova, Ele nos dá a vitória. Olha, tá tudo nas minhas mãos. Sim. Confia, descansa. Sim. Eu glorifiquei muito o nome do Senhor quando recebi essa experiência. E eu quero te agradecer, tá? Por esse momento aqui. Foi muito bom. Eu que agradeço. Foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história. Você estava meio ansiosa, né, pra vir, tá vendo? É muito fácil, é muito tranquilo, calma, é calmaria. É uma bênção, não é? Maravilhoso. Agora a gente vai fazer nossa interação. É um momento, assim, um pouco de descontração. Às vezes alguém chora. Mas é muito bom. Eu vou te perguntar, e aí você responde com uma palavra, tá bom? Sim. Com você vai ser mais difícil. Antes era uma palavra e uma resposta, mas com você vai ser só uma palavra, tá bom? Sim, tá certo. Eu te pergunto e você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá. Ou melhor, o que vier no seu coração. Deus. Tudo. Saúde. Essencial. Eternidade. Eu tenho que falar uma frase. Pode falar. É o maior anseio do meu coração ver Jesus. Amém. E você tá me fazendo chorar. Profissão. É um sonho realizado. Eu tenho fé que... Eu vou gerar. Amém. Eu sabia que essa seria a sua resposta. Gente, eu vou ter que parar um pouquinho. E a obra vai ver o fruto, né? Vai. Você vai voltar aqui para contar a sua experiência. Segunda parte. Algo que você conquistou. A minha profissão. O louvor para você é? A razão. A razão da minha existência. Para quem não sabe,
ela faz parte do grupo de louvor também do Manaim. E é uma bênção também, É uma bênção. É uma bênção participar dessa bênção do louvor do Manaim. Nos enriquece. Sim. Né? Nos traz crescimento espiritual. É uma bênção. Eu tenho saudades de... Da Dona Luísa e do querido pastor Lacione. Muitas saudades. Muitas saudades, todos nós, né? Eu faço essas perguntas com a intenção de trazer ao convidado um momento mais próximo. Só que eu acho que agora eu que caí, né, na pegadinha. Tá sendo muito bom fazer esse momento, porque parece que eu que tô sendo entrevistada. Edilene, eu quero te agradecer. Agradecer e dizer que foi uma bênção. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que muitos irmãos serão edificados com a sua experiência. Amém. E que o nome do Senhor, que é o que mais importa, ele vai ser glorificado. Amém. Muito obrigada, tá? Essa é a razão de estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito. Obrigada por esse convite. Amém, querida. Nós ficamos por aqui com os olhos cheios de lágrima, com o coração cheio de alegria e dizendo para vocês que o próximo programa nós também estaremos aqui contando as experiências dos irmãos. Eu te convido a compartilhar esse conteúdo, a curtir e te aguardo no próximo programa.